Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente estava conversando antes das avaliações, ok? Só recapitulando, né? A gente estava falando de regulação hormonal e metabólica, tá? Então a gente viu aqui, né, as principais condições que afetam, né, o sistema endócrino, né? Particularmente na hipófise anterior, tá? Então a gente tem algumas situações aqui. Então, na hipófise anterior, a gente tem condições como o hiperpituitarismo, né, que é o aumento da secreção dos hormônios, né, da hipófise, tá? Nós também temos o hipopituitarismo, né, que é aquela condição em que a criança fica hipodesenvolvida, né? Por conta da diminuição dos hormônios estimulantes da hipófise anterior, né? E consequentemente afeta todas as outras glândulas, perdão, né? Todas essas glândulas aqui, certo? A gente viu também, peraí, pessoal. Aí nós vimos também os hormônios da tireoide, né? Que daí no caso, quando a glândula tireoide está em produção de produção excessiva dos seus hormônios, né, dos hormônios tireoidianos, a gente tem o hipertireoidismo, que é aquela condição em que o organismo vai ter um aumento do seu metabolismo basal, vai ser uma pessoa magra, com tremores, né? Tem o bócio, né, em que a tireoide fica com tamanho aumentado, né, e é perceptível isso, os olhos, né, arregalados, tá? Em contrapartida, a gente tem uma outra situação que é particularmente comum, que é o hipotireoidismo, né? Em que a pessoa tem uma diminuição do seu metabolismo basal e, consequentemente, ela vai acabar tendo um acúmulo de peso, né? Vai ser uma pessoa letárgica, uma pessoa lenta, né? E as várias outras características, ok? Aí nós também temos as disfunções da glândula adrenal, né, e particularmente dos adrenocorticosteroides, tá? A gente viu que uma condição em que a gente tem um aumento da produção desses adrenocorticosteroides, particularmente do cortisol, que é aquele hormônio que participa da reação ao estresse, né? Nós temos a síndrome de Cushing, né, que é aquela condição em que a pessoa tem diminuição aí da quantidade de cabelos, né? Ela apresenta uma corcundinha, né? Que é o acúmulo de gordura aí na região de coluna cervical, né? A pessoa tem surgimento de caracteres sexuais masculinos, como aparecimento de pelos, tá? Na região de pescoço, de barba, né? E particularmente nas mulheres, né? E também vai ter um acúmulo de gordura na região de tronco, tá? E os membros vão aparecer mais finos, né? A gente viu isso já. Outra condição é a doença de Addison, né? Que acaba sendo aqui no ACTH, né? Tem uma diminuição do ACTH, consequentemente a glândula adrenal não vai conseguir produzir ou secretar os hormônios que deveriam, os adrenocorticosteroides, né, que deveriam ser estimulados pelo ACTH, e a gente tem essa condição com uma diminuição, né, do funcionamento da glândula adrenal, ok? Lá no comecinho a gente viu também a disfunção do hormônio antidiurético, tá? Que é secretado pela hipófise posterior, tá? E ele vai atuar nos rins, tá? Então a gente viu a síndrome da secreção inadequada, né, de hormônio antidiurético, em que a pessoa ela vai secretar muito hormônio antidiurético e ela não vai conseguir eliminar os líquidos de forma adequada. Então ela vai começar a reter muito líquido, né? Então aqui está a produção exacerbada.
né, a produção não, desculpa, a secreção, né, inadequada do hormônio antidiurético, tá? E eu não sei se vocês perceberam, ó, mas a gente considerou, ó, todos os hormônios aqui, ó, o aumento e a diminuição, o aumento e a diminuição. Aqui também, o aumento e a diminuição. Aqui, ó, na secreção inadequada, a gente tem o aumento da secreção, o aumento do hormônio antidiurético. Mas e a diminuição, né? A diminuição vem a ser a aula de hoje, tá? Quando acontece a diminuição das concentrações do hormônio antidiurético, né, significa que a pessoa vai fazer muito xixi. Por quê? Porque como tem pouco hormônio antidiurético, vai estar liberado para a pessoa ir ao banheiro, tá? E essa é uma condição chamada de diabetes, mas não é essa diabetes que a gente está falando, que a gente acha comum de falar, tá? É outro tipo de diabetes. E eu deixei para falar agora justamente porque depois vem essa condição, tá? É a diabetes. Mas qual diabetes que é? Antes de falar para vocês qual diabetes que é, a gente precisa remeter aí alguns conceitos, né? Então, o termo diabetes vem dessa palavra grega aqui, ó, para sifão, que começou a ser usada com base na observação de que os portadores da doença pareciam perder líquidos na urina com tanta rapidez que não conseguiam saciar a sede, tá? Então, as pessoas tomavam muita água e iam muito ao banheiro, certo? E daí tem um outro significado possível, né, que é fluir através de um sifão, certo? Então, nesse caso, como tem a produção, a secreção, desculpa, inadequada, insuficiente do hormônio antidiurético, a pessoa vai acabar indo muito ao banheiro, tá? É por isso que essa condição, né, determinada pela insuficiência do ADH, né, secretando pouco hormônio antidiurético, é conhecida como diabetes insípidos, certo? Então, atingindo, né, acontecendo a incapacidade corporal de concentração ou retenção de água. Então aqui a gente tem um esqueminha mostrando, né, a hipófise posterior aqui, que não vai secretar o hormônio antidiurético aqui, certo? Nos rins a gente tem a filtração, né, dos líquidos corporais, e uma parte ela é reabsorvida pelo sistema circulatório, né? Afinal de contas, nós somos 70% água, tá? A outra parte ela vai para a urina, certo? Como a gente tem uma deficiência do hormônio antidiurético, vai ocorrer o impedimento da água ser reabsorvida, tá? Então essa parte aqui que deveria retornar para o sistema corporal, ela vai acabar sendo eliminada, tá? Então a gente tem essa diminuição da reabsorção renal de água, a urina ela vai ficar diluída de uma forma inapropriada, tá? Daí a gente vai ter essa condição que é diabetes insípido, tá? Eu já vou adiantar para vocês por que é insípido, tá? Uma coisa que é insípida ela é sem sabor, tá? Então, diferente do diabetes mellitus, que vocês já ouviram falar, o diabetes mellitus ele tem um xixi doce, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? O diabetes insípidos não, né? Se você for provar um xixi de um diabético insípido, você vai ver que o xixi dele não tem gosto, tá? Brincadeiras à parte, é por isso, né? Porque a pessoa tem urina diluída de uma forma inapropriada, ok? E daí a gente tem as características, né? A poliúria e a polidipsia, tá? Que são características de diabéticos, tá? Então, o que é poliúria? Ir várias vezes ao banheiro, né? Vontade de urinar muitas vezes. O que é polidipsia? É a sensação de sede, tá? Então, eu tenho sede e eu preciso tomar água constantemente, ok?
Quais são as causas do diabetes insípidos, né? Então, o hormônio antidiurético pode estar numa produção insuficiente e uma secreção ineficaz, né? Então, o hormônio antidiurético, naturalmente, ele é produzido pelo hipotálamo e secretado pela hipófise posterior, né? Se o hipotálamo não produzir o hormônio antidiurético, o ADH, né, ele não vai chegar na hipófise posterior e vai secretar o pouco que tem. Ou a própria hipófise posterior não secreta, né, a quantidade necessária aí de hormônio antidiurético para agir lá nos rins, tá? Pode ocorrer também uma resposta renal inadequada à presença do hormônio antidiurético. Então, o rim ele não reconhece o hormônio antidiurético, tá? Que é chamado de diabetes insípidos nefrogênico, tá? Que é de origem no rim mesmo, tá? Isso pode acontecer porque o indivíduo ele tem uma insuficiência renal crônica, né? O rim já está parando de funcionar, tá? Ou pode acontecer também por uma toxicidade ao lítio, tá? Então, as pessoas que têm transtornos maníaco-depressivos, né, algumas doenças mentais, eles acabam utilizando o lítio como medicamento para tratamento dessas condições. Se a dose for muito elevada, né, ele pode gerar uma toxicidade ao lítio e, consequentemente, desenvolver, né, a diabetes insípidos, tá? Outra condição que pode acontecer é quando a pessoa ingere muita água, né? E o hormônio antidiurético que tem no organismo acaba se diluindo, tá? Então, isso pode gerar uma condição que é o diabetes insípidos, ok? Manifestações clínicas, tá? Então a gente tem como manifestações clínicas do diabetes insípidos, eu já tinha falado antes, né? Que é a poliúria, que é a produção de um volume grande de urina, tá? A polidipsia, que é a sede excessiva. Como não tem o hormônio antidiurético suficiente, a urina vai estar diluída, tá? Então vai observar que a urina ela tá bem clarinha, né, com diluição dos seus componentes, e também uma desidratação grave, tá? Por mais que eu esteja tomando muita água, eu vou muito ao banheiro. Isso acaba gerando uma desidratação grave, ok? Então, para diagnóstico, o que é utilizado, né? Utilizado a história e o exame físico, tá? Costuma incluir aqui uma cirurgia recente para retirada de tumor no cérebro ou um trauma na cabeça, tá? Afinal de contas, vem lá do hipotálamo e da hipófise posterior, tá? Como sinais, né? A pessoa vai ter uma desidratação, né? Afinal de contas, ela está indo ao banheiro demais, e também a bexiga, como vai estar sendo muito requisitado aqui, ela vai estar com um possível alargamento, tá? Aí, para confirmação diagnóstica, o que é utilizado? Né? As análises laboratoriais, né, da concentração de solutos séricos. Professor, o que é sérico? Tudo que é sérico é referente ao conteúdo sanguíneo, tá? Então, eles vão observar, né, se tem o ADH em concentrações suficientes, tá? Vão observar também níveis de ADH aí na urina, tá? Com osmolaridade menor que esses 200 miliosmóis por quilo, tá? Isso aqui é utilizado, enfim, é uma condição aí que a gente não precisa se ater muito a esse detalhe, certo? Então, o tratamento da diabetes insípidos, né, consiste de hidratação, tá? Muita hidratação. Quando a sede está muito inadequada, então eles fazem hidratação endovenosa, tá? Então, coloca lá a hidratação direto na circulação sanguínea, tá? E a utilização de desmopressina, que é um análogo sintético do hormônio antidiurético. Assim, a pessoa
não vai tanto ao banheiro e existe a capacidade de reabsorver a quantidade de água que tem lá nos rins. Certo? Lembrando, pessoal, que a diabetes insípidos ela não é tão comum na nossa prática clínica. O que eu gostaria que vocês observassem é que ela existe, tá? E ela é o antagônico, né, da síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético, ok? Então, assim a gente fecha as principais condições de regulação hormonal e metabólica. Mas espera aí, e a diabetes mellitus? Diabetes mellitus também, né, tem relação com a regulação hormonal e metabólica. Mas ela é uma condição muito complexa e a gente vai acabar vendo isso na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Então, queria agradecer a atenção de vocês e fiquem atentos lá na atividade do Moodle, ok? Até mais!